Olá, amigos! Sexta-feira, hoje é dia de sorteio. Vamos falar hoje de um assunto muito importante que é a floresta amazônica. De vez em quando ela está aparecendo aí, né, no noticiário por conta de queimadas. Então, a gente precisa pensar sobre ela, né? Então, vamos compartilhar aqui as nossas atividades de hoje, dia 4 de setembro de 2020. Estão fazendo o dever direitinho, gente? Estou gostando de ver, hein? Tem um monte de gente assistindo os vídeos, isso é importante. Vamos lá. Vamos falar sobre a floresta amazônica, que é um patrimônio brasileiro, precisa ser valorizado e preservado. Acho que é até maior, um patrimônio mundial, né? Que está aqui no Brasil e que muitas vezes, né, o governo não valoriza, não cuida, mas a gente, enquanto cidadão, né, precisa saber que é importante o cuidado. A Amazônia está lá no Nordeste, desculpe, a Amazônia está lá na região Norte, e nós não estamos lá, porém, a gente precisa preservar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode preservar no espaço onde a gente está, não colocar fogo na mata, não soltar balões, né? Cuidar, não caçar os animais daquele espaço. Isso tudo é uma forma que a gente pode fazer para para cuidar do espaço que a gente tem, né? Então, a gente cuida daqui e lá no norte é necessário também que se cuide da floresta amazônica, né? Bom, então vamos lá. A vegetação da região norte está intimamente ligada ao clima, ao solo e ao relevo, né? O clima a gente já viu que é muito quente, chuvoso, né? O solo e o relevo a gente já viu que o relevo é a maioria, né? Do relevo da região norte é plana, né? De planície. Além da floresta, que ocupa a maior parte da região, aparecem campos úteis para a criação de gado. A floresta amazônica, que ocupa 40% do território brasileiro, apresenta 3 degraus de vegetação, tendo como base os níveis de altitude. Então, nós vamos ver aí, ó, os níveis da floresta amazônica. Então, olha só, são 3 graus. Floresta amazônica ocupa 40% do nosso território, minha gente, né? Por isso que a região norte ela é pouco habitada, porque tem muita floresta amazônica ali, né? Então, olha só, aqui, deixa eu diminuir um pouquinho que fica mais fácil para vocês acompanharem comigo aqui, ó. Aqui é a mata de Igapó. Ela ocupa as partes mais baixas do relevo, né? Próximo aos rios, em áreas que são constantemente alagadas. Então, essa vegetação aqui, ó, ela fica dentro da água, né? Em geral, é formada por árvores com menos de 20 metros de altura que apresentam muitas ramificações. Essa vegetação apresenta também cipós, epífitas e plantas aquáticas. Então, uma vegetação que está praticamente dentro da água, né? Ela é diferente desse tipo de vegetação aqui, certo? Então, são árvores menores, cheias de ramificações, né? Com plantas que vivem em cima da outra. Então, por exemplo, uma planta que nasce ali no tronco de uma árvore, né? Plantas. Aqui, ó, é a mata de várzea, encontrada em áreas mais elevadas do que a mata de Igapó, né? É inundada somente durante as maiores cheias. Então, quando há uma cheia, muita chuva, aí essa parte aqui também pode ser inundada, mas não é sempre, né? Diferente da mata de Igapó. Apresenta, em geral, árvores com cerca de 20 metros de altura, tem muitas plantas com galhos espinhentos próximos ao solo, o que torna quase impenetrável. Então,
né? Muitas plantas, árvores de 20 metros, muitos galhos, muitos espinhos, enfim. Depois vem aqui a mata de terra firme, situada em áreas que não são atingidas pelas cheias dos rios. Então, aqui é sempre atingido, aqui pode vir a ser, se houver um acúmulo de chuvas muito grande, né? E aqui nunca é, tá? Nunca é atingido pelas cheias dos rios. Aqui, as árvores, gente, atingem de 30 a 60 metros de altura, né? Elas estão sempre crescendo uma junto da outra, né? E aí as copas delas impedem que a luz do sol penetre e chegue lá no solo, né? Então, o interior da floresta é muito escuro, o que dificulta o crescimento de plantas de pequeno porte. Então, esse tipo de mata aqui, ó, como não entra muita luz solar aqui, porque a copa das árvores não permite, né? As árvores crescem uma grudada nas outras. Então, a água não, a luz do sol não penetra aqui. Então, não tem como ter plantas menores. E aqui em cima, ó, na parte mais alta, é a floresta semiúmida. É a mata de transição entre a floresta amazônica e outros domínios naturais. É formado principalmente por árvores entre 15 e 20 metros de altura, troncos finos e com copa pouco desenvolvida. Grande parte das árvores mais altas perde as folhas durante a estação seca. Então, né, a grande floresta mesmo está aqui na mata de terra firme, né, uma mata escura, com poucas plantas baixas, pouca luz do sol, né? E aqui é muito denso. Aqui já são próximas às cidades e tal, e aí o que acontece? As árvores aqui já são diferentes, com troncos finos, mais baixas, né? Então a floresta ela não é igual em toda parte, como a gente pode ver aqui, né? Ela tem a sua diferença. Então a diversidade de animais, de plantas, de árvores na floresta amazônica é muito grande, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Na região norte existe uma enorme interdependência entre clima e vegetação. Isso porque há uma influência recíproca entre os mesmos. O clima influencia na floresta, pois as temperaturas são elevadas, muito quente, e a abundante quantidade de chuvas. Lembra quando a gente falou sobre isso? Lá no clima, né? Permitindo a proliferação de uma imensa diversidade de plantas, além de propiciar que elas permaneçam verdes o ano inteiro, porque tem chuva, muita chuva o ano inteiro, né? Então, e também calor, o que favorece o crescimento delas, né? Em contrapartida, a floresta contribui diretamente no clima, especialmente nos índices pluviométricos. Então, a floresta também, né, vai permitir que esse clima fique aí. Uma coisa que eu aprendi lá na escola, que é muito interessante. Pensa bem, se não tivesse árvore, não tem rio. Olha que legal. Por quê? Porque a chuva, ela vem, ela cai na terra e ela vai pelas raízes da árvore, pelo solo adentro, e esses caminhos vão se encontrar formando os rios. E é por isso que no deserto, onde não tem árvore, não tem água, né? Porque para a formação do rio, né, a água, a chuva vem, penetra no solo, vai pelas raízes e vai formando um caminho que forma o rio. Por isso que a gente diz que tem relação entre, né, o clima e a vegetação. Tal influência acontece pelo fato de as plantas transpirarem através das folhas. Vocês sabiam que as plantas são seres vivos? As plantas são seres vivos, assim como nós e assim como os animais, né?
E as folhas, as plantas se alimentam, né? Vocês vão saber disso mais em séries mais adiantadas, né? Pela fotossíntese. Então, as plantas, elas se alimentam e as plantas respiram também, né? E elas respiram através de que parte? Através das folhas. Quando isso ocorre, né, formam-se gotículas de água sobre elas. Então, com o processo de evaporação, a água contida nas plantas vai para a atmosfera, favorecendo a formação de chuvas, que é o ciclo da água, que a gente vai ver também, tá bom? Então, aqui algumas árvores amazônicas. Eu já separei aqui, ó, por sílaba, cada um dos nomes. Ó, então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu também coloquei em negrito a primeira letra, porque depois vocês vão colocar aqui em ordem alfabética, ok? Então, ó, Buriti, né? Essa árvore aqui. Então, tem várias árvores amazônicas. Eu vou deixar para vocês lerem, tá separado por sílaba. Vocês podem ir lendo uma sílaba de cada vez. Então, por exemplo, essa aqui, ó, tem 3 sílabas. Essa tem 2. Essa árvore tem 4. Essa tem 3. Essa aqui, ó, tem 4 sílabas. Isso aqui tem 3, 2 e 3. Então, eu quero que vocês leiam. O objetivo aqui é vocês lerem. Então, como vocês já estão bastante adiantados na escrita, a gente precisa continuar incentivando a leitura. Quando a gente está na escola, a gente coloca vocês bastante para lerem. Mas em casa, né, é importante que o pai também, que os pais em casa peguem aí no pé de vocês para fazerem as leituras. Então, como eu sei que às vezes muitos pais trabalham e também não têm esse conhecimento, porque assim, como é que a gente desenvolve a leitura? Por exemplo, meu filho está lendo, está lendo muito agarrado, ele está lendo com muita dificuldade, lê, mas demora. Como é que se resolve isso? Isso se resolve lendo. Quanto mais a criança lê, mais desenvolvida vai ficar na sua leitura, né? É igual um adulto. Quanto mais a gente lê, melhor a gente lê, melhora o nosso vocabulário. Então, só tem um jeito para desenvolver essa leitura, porque no início a criança lê silabando, né? Vendo sílaba por sílaba. E isso só vai melhorar quando a criança ler bastante, ler muito. Então, é importante que tenha todo dia alguma coisa para ler. Pede para ler o rótulo do produto, pede para ler alguma coisa que passa, uma placa que passou na rua, pede para ler um livrinho mais simples. É assim que você vai desenvolver a leitura no seu filho. E esse é um processo que não é somente da escola. Quando a gente está na escola, a gente começa a mandar no segundo semestre muita coisa para ler em casa. Por quê? Porque só assim a gente na escola, a gente não tem como colocar 25 alunos para lerem todos os dias. Então, o que a gente faz lá? A gente faz concurso de leitura, colocando cada dia 5 crianças para ler, para que no final da semana todos tenham lido. Mas se você tem como colocar seu filho em casa para ler, isso vai todos os dias, isso vai desenvolver muito a leitura dele, né? Porque vi um errinho aqui. Por que meu filho fica lendo agarrado? Porque ele está decodificando ainda, né? Ele está decodificando sílabas. E ele só vai desenvolver isso quando ele for colocado diante da leitura todos os dias. Então, aquele que lê todo dia vai se desenvolver muito mais do que aquele que lê uma vez na vida ou está na morte, né? Então, assim, vai depender, eu não estou na escola, então vai depender muito de vocês colocarem as crianças para ler.
mas eu tenho me prontificado a colocar atividades de leitura, né? Para que isso seja desenvolvido ao longo das atividades também, tá bom? Então, aqui vocês vão ler, eu gostaria que os pais colocassem para mim nos comentários, né, das atividades, como é que tem sido a leitura, tá joia? Então, aqui vai colocar o nome das árvores em ordem alfabética. Aqui vai ler o nome dos animais da floresta amazônica, porque floresta não é somente vegetação, não é só árvore e planta, tem também, dentro dessa diversidade, dessa biodiversidade, tem os animais, né, que compõem aquela vegetação. E aqui, ó, vocês vão ler o nome desses animais, ó, mais uma atividade de leitura. Vão ler o nome dos animais da floresta amazônica e vão ligar no animal, né? Então, eu quero que vocês leiam o nome dos animais. Outra coisa, é importante deixar a criança ler. Não é para ler para criança, não. Vocês têm que ter paciência, gente. Tem que ter paciência, eu sei, não é fácil, demora, né, para alguns, mas precisa. Ah, por exemplo, nessa palavra aqui, ele está com uma dificuldade nessa sílaba, deixa ele ler o resto e auxilia somente nesse pedaço. Você vai auxiliando naquilo que ele tem dificuldade e o restante você vai deixando fazer sozinho, porque é só assim que vai ter autonomia de leitura, né? Você não vai estar presente todas as vezes para ler para ele. Então, nada de ler para criança, só os pedaços que ele tiver com dificuldade você ajuda, mas os outros ele tem que ler sozinho. E aí, olha, vai ligar no animal. Aqui a gente já conhece esse cubinho, né? Esse cubinho vale 1, essa barrinha vale 10, e essa placa aqui que eu vou ensinar hoje vale 100, né? Então, olha só. 1, se eu boto um 0, vira 10. Se eu boto 2 zeros, vale 100, ok? Então, aqui nós vamos completar, ó. 100, aqui vai ser o quê? 2, 20 e 200, né? Aqui, 100, 200, com 3 vai ser o quê? 3 com mais 2 zeros, 300. 4 com mais 2 zeros, 400. 5 com mais 2, desculpe, 5 com mais 2 zeros, 500. Então, a gente vai ter aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Se eu juntar 10 dessa daqui, eu vou fazer o 1000. O 1000 já tem 3 zeros, ok? Então, eu vou deixar o 1000 e vocês vão fazer as centenas. É a mesma coisa, só que juntando 2 zeros. Então, vamos falar de novo, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. O 1000 eu posso aqui trocar por um cubo, mas isso é para muito tempo depois. Então, assim, assim como a gente aprendeu a contar de 10 em 10, aqui a gente também vai aprender a contar de 100 em 100. Muitas crianças eu já sei que já sabem, né? Então, agora a gente vai ver aqui, ó, e a gente vai descobrir, eu vou ajudar vocês, né? Porque é a primeira vez que a gente está vendo isso, ó. O que você poderia encontrar em 1 hectare de Amazônia? Para vocês terem uma ideia, olha só. 1 hectare equivale a um campo de futebol, né? Em um espaço equivalente a um campo de futebol, o que eu consigo encontrar lá na Amazônia? Olha só, 160 pássaros, 10 primatas, 44 peixes, né? 310 árvores, 33 anfíbios, 96 plantas epífitas, são aquelas que grudam nas árvores, né? 22 répteis e 1 bilhão de
indivíduos invertebrados. Invertebrado é aquele que não tem osso, né? Então, insetos. Então, olha só, num espaço de 1 hectare, que é equivalente a um campo de futebol, a gente encontra 1 bilhão de invertebrados. Olha só como é que essa floresta é rica, né? Em espécies. Então, o que eu quero aqui, né? Por exemplo, olha, esse aqui, ó, não é o 10, né? O que eu tenho aqui na floresta amazônica no hectare, em 1 hectare que equivale a 10? São os primatas. Então, aqui vocês vão escrever os primatas, ok? Primatas são os macacos, né? Aí vocês vão ver, ó, que número é esse aqui, ó? 10, 20, 21, 22. O que eu tenho aqui que é 22? Os répteis. Então, anota aqui, répteis. Esse aqui, ó, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Cadê o 160 aqui? Ó, os pássaros. Então, anota aqui. Pássaros. 100 com mais 100, quem sabe? 200 com mais 100. 310. Ó, 310 árvores. Então, aqui, árvores, né? 310 tipos de árvores. Meu Deus, é muita coisa. Aqui, ó, que cada um vale 10 e aqui cada um vale 1. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44. 44 o quê? Peixes, né? Então, vocês vão contar e vão escrever o que corresponde aqui. E aqui, para saber mais, ó, como é que a gente faz o 1 bilhão. Ó, 1 bilhão de insetos. 1 bilhão a gente escreve assim, ok? Bom, agora eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo que a gente vai assistir. Você sabe de onde vem a água e para onde ela vai? Para responder essas perguntas, é preciso conhecer o ciclo da água. Acompanhe com atenção as explicações a seguir e fique por dentro. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. Então, vocês viram, né? A água, ela vai evaporando. E evapora como? A gente vê a água? Não, é vapor, né? Não é água líquida. Então, o que faz a água virar vapor? Sol, né? O calor do sol faz a água evaporar e ela fica leve. O que ela faz? Ela sobe, né? Em forma de vapor. Também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água que vem da evaporação dos rios, lagos e oceanos e também da transpiração das plantas sobe pela atmosfera, atingindo alturas onde a temperatura é menor. Então, ali quando essa água sobe, né, ela vai formando lá em cima, né, as nuvens. Lembra que a gente leu lá que a planta transpira, né, e dá uma bolinha d'água na folha e vem o calor, né? Que lá é muito, na floresta, lá no norte é muito quente, aí aquilo sobe em forma de vapor e ajuda, né, a ter as chuvas. Por isso que lá também tem muita chuva. Formando assim as nuvens cheias de gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos.
outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos, a água pode fluir para a superfície, formando nascentes. Ou pode ficar em regiões bem profundas por bastante tempo e depois voltar para os oceanos, onde evapora mais uma vez. Como podemos ver, o ciclo da água é um processo sem fim. Bom, então como a gente viu aí, né? Só um minuto. Como a gente viu, né? A água, o calor do sol esquenta a água, ela vai subindo em forma de vapor, vai formando a nuvem, né? Quando ela está bem carregada, quando tem bastante água lá na nuvem, a chuva cai. Em lugares onde estão muito frios, cai em forma de neve, né? A gente vai falar mais sobre o ciclo da água em outro momento, tá bom? Então, vocês vão realizar as atividades, tá joia? Né? Eu já mostrei aqui para vocês. E agora a gente vai fazer o nosso sorteio da semana. Quem será que vai ser sorteado? Se tiver com as atividades em dia, vai ganhar uma lembrança que eu vou deixar lá na escola. Na semana passada, a Maria Helena foi sorteada, né, Maria Helena? Então, vamos ver aqui, ó, quem que eu vou sortear hoje. Será que essa... Vou deixar aqui. Vamos ver se essa criança aqui tá em dia. Vamos ver. Ih, tá bastante em dia essa criança aqui. Então, será que é menino ou menina, hein? É um menino. Foi sorteado. Ó, dá para ler? Pedro Henrique. Ei, Pedro Henrique, foi sorteado, hein? Dia de pegar a apostila, eu deixo uma lembrança lá para você, tá bom? Olha só, gente, um ótimo final de semana para todos. Um super beijo para os meus queridos alunos. Um beijão para vocês. E tchau, tchau. Até mais. Até semana que vem.